Um conto de fadas para corações adultos. Só fadas sabem plantar. Era uma vez uma fada da terra, cuja magia estava relacionada às plantas. Ela não se lembra de quando se tornou fada, mas sabe que desde que adquiriu sua magia, começou a plantar flores. Seus jardins eram magníficos e tinham flores mágicas de todas as cores, formas e tamanhos, flores que tinham o poder de curar. A fada descobriu que todos os animais da floresta tinham pequenas feridas na alma, causadas pela falta de magia própria, e que suas flores podiam curá-las. Assim, quando os pequenos animais da floresta comiam suas flores e curavam suas feridas da alma, eles começavam a produzir sua própria magia, não muita, mas o suficiente para mantê-los saudáveis por um tempo e capazes de plantar suas próprias flores se quisessem. Assim, seu jardim sempre tinha visitantes, animais que vinham, bebiam de sua magia, se curavam e iam embora. E ela continuou a plantar suas flores porque sabia que os animais precisavam dela. E enquanto tivesse visitantes, ela nunca estaria sozinha. Mas cuidar do seu jardim era um trabalho árduo, e ela sonhava com um dia em que alguma criatura pudesse ficar e plantar flores com ela. Ela acreditava que em algum momento alguém gostaria de viver naquela fonte inesgotável de magia que eram seus jardins, e que ela poderia compartilhar a vida feliz que levava. E ela não se sentiria entristecida às vezes, como quando seus companheiros vão embora depois de estarem satisfeitos. E a fada não se sentiria sozinha e desprotegida à noite. Então, todos os dias ela começou a colher algumas de suas flores, fazendo um lindo buquê, e indo até a estrada para oferecê-las a quem passasse. Ela prometeu que suas flores mágicas poderiam alimentá-los e curá-los, e em troca, pediu a promessa de que o visitante não a deixasse quando estivesse satisfeito, mas que ficasse e plantasse com ela. O primeiro que quis ficar foi um urso. Ele era um animal grande e precisava de muitas flores para se alimentar, então ela começou a plantar mais e mais flores a cada dia, para que ele estivesse sempre forte e saudável. E por ser tão grande, ele poderia protegê-la e o seu jardim à noite, mantendo-a aquecida. Mas ela ainda cuidava do jardim sozinha e tinha que plantar flores demais todos os dias para poder satisfazer o urso, que nunca estava feliz o suficiente. Ele também ficava muito bravo quando ela oferecia flores a outros animais, porque as flores eram dele, somente dele. Então um dia, o urso decidiu que comeria todas as flores que pudesse e destruiria o resto do jardim, para que ninguém mais pudesse ter a magia da fada, além dele. Mas então, não havia mais flores para ela se alimentar, e vendo seu lindo jardim destruído, ela percebeu que precisava mandar o urso embora. A fada reconstruiu seu jardim e voltou para a estrada, porque seu sonho de compartilhar as suas flores ainda estava vivo. Um dia, ela conheceu a raposa. Muito animada e falante, a raposa concordou prontamente em ficar em seu jardim. Além de sua disposição para ficar, a raposa havia passado por muitos espinhos na vida, e sua alma tinha tantos buraquinhos quanto possível, que precisavam ser curados. Então ele certamente valorizaria seu maravilhoso jardim, ela pensou. A raposa ficou, e estava sempre se banqueteando com as flores da fada, sempre agradecendo-lhe muito e dizendo à fada como o jardim dela era maravilhoso e como ele estava feliz por ela tê-lo construído. A fada se sentia contente, ou assim pensava, porque recebia muitos elogios, mas percebeu que a raposa, assim como o urso, também não plantava com ela, embora consumisse flores suficientes para produzir sua própria magia. Ela começou a pedir gentilmente à raposa que trabalhasse com ela no jardim, e a raposa, ofendida, disse a ela que os espinhos pelos quais havia passado haviam deixado tão frágil que não sabia mais como plantar. E a fada deveria respeitar a sua dor e não pedir mais. E assim como o urso, ela começou a exigir cada vez mais flores da fada. A fada, então, começou a plantar mais e mais para que a raposa ficasse satisfeita, e em meio ao seu cansaço, começou a sentir que precisava realmente da ajuda da raposa. Não era justo que ela fosse a única trabalhando, e mais uma vez pediu à raposa que fizesse a sua parte. E a raposa disse não. Ele disse que as sugestões da fada o estavam ofendendo e que aqueles insultos lhe causavam dor. Então a fada deveria parar de pedir, pois estava aumentando as feridas em sua alma. E que finalmente, por causa dessa responsabilidade, a fada deveria oferecer ainda mais flores para curar o mal que ela estava causando à raposa.
Um dia, a fada, já sem energia para plantar mais e sem flores no jardim para colher para o seu próprio sustento, foi atrás da raposa para conversar novamente e descobriu que, depois de comer quase todas as suas flores, a raposa estava oferecendo as poucas que restavam a outros animais, fingindo que eram suas, para que eles acreditassem que aquela magia lhe pertencia. Naquele dia, a fada mandou a raposa embora, assim como fizera com o urso antes. Muito cansada e triste, a fada levou algum tempo para reconstruir seus jardins e começou a perceber que a sua própria alma estava ferida. E essas feridas não cicatrizavam com suas próprias flores. Ela nunca entendeu de onde vinham as feridas em sua alma e não entendia por que suas próprias feridas não sumiam, não desapareciam, não importava quantas flores ela comesse. Quando se sentiu mais forte, preparou novos buquês e partiu. O próximo a chegar em seus jardins foi um guaxinim. Ele era muito alegre e cheio de vida, também cheio de elogios e tão entusiasmado com os belos jardins que queria ficar, e começou a se banquetear com as flores da fada. A fada ficava muito feliz em plantar, e o guaxinim também ficava muito feliz em comer. Mas a fada ainda se sentia sozinha, porque o guaxinim frequentemente comia e desaparecia, e ela passava as noites sozinha. E assim como os outros, o guaxinim não plantava nada. A fada, já cansada, disse-lhe que se ele não plantasse, ela mandaria o guaxinim embora, como já fizera com os outros animais antes dele. E o guaxinim, sem dizer uma palavra, pegou o máximo de flores que ele pôde e partiu. A fada chorou por dias e percebeu que as suas próprias lágrimas eram as responsáveis pelas feridas que estavam surgindo em sua alma. Mas, para sua alegria, pouco tempo depois, o guaxinim voltou arrependido, pedindo novamente seu lugar no seu jardim. A fada aceitou e começou a cuidar do lindo jardim, e o guaxinim sempre festejando, sem plantar uma única semente. A fada, mais gentil dessa vez, pediu que ele começasse a plantar com ela, pois estava cansada. E o guaxinim novamente colheu mais flores e silenciosamente foi embora. Quando as flores acabaram, o guaxinim voltou. E, sem dizer uma palavra, sem pedir desculpas, entrou no jardim e começou a comer. A fada não lhe repreendeu, pois temia que qualquer palavra que dissesse fizesse o guaxinim deixá-la novamente, e ela estava cansada de chorar. Ela não queria mais feridas em sua alma. A fada permaneceu triste e cansada, mas quieta sem reclamar. Mas pouco tempo depois, o guaxinim, sem motivo e nem aviso, pegou muitas das suas flores e foi embora. A fada não conseguia entender o que havia acontecido. Ela não fez nada de ruim para ele e foi atrás do guaxinim para descobrir por que ele havia abandonado. E descobriu que ele estava trocando suas preciosas flores na floresta por qualquer moeda ou bugiganga que encontrasse, certo de que estava adquirindo bens e vantagens às custas da dedicação da fada, sem reconhecer como as flores dela eram muito mais preciosas do que todo aquele lixo acumulado. Naquele dia, a raiva da fada foi tão grande que corrompeu parte de sua magia e um dos seus belos jardins morreu. O guaxinim tentou retornar, mas foi repelido assim que entrou nos terrenos da fada por sua raiva recém-descoberta, que, embora abrisse muitos buracos em sua alma, lhe permitia que defendesse o seu jardim sozinha. A partir daquele dia, a fada pensou que talvez não fosse sensato permitir que os animais permanecessem em seus jardins, mesmo se sentindo muito sozinha, já que ela poderia cuidar deles por conta própria, e todas suas tentativas, em vez de trazer mais flores, na verdade criaram feridas em sua alma que não podiam ser curadas. E por muito tempo, a fada só permitia poucas visitas, que deviam ir embora tão rápido quanto possível, e começou a explorar novas maneiras de criar flores em seu jardim, que nunca incluiriam a magia dos outros, para que ela nunca sentisse a necessidade de companhia. E essas novas flores começaram a curar lentamente suas feridas, trazendo-lhe paz. Até que um dia, enquanto a fada caminhava por novas estradas com um lindo buquê que ela havia feito para si mesma, a fada encontrou um belo cervo. O cervo achou suas flores maravilhosas e quis saber de onde elas vinham. A fada, toda animada, mostrou seus jardins ao cervo e ele, deslumbrado, pediu para ficar. Ele disse que não procurava jardins há muito tempo e que estes eram incríveis e as flores saborosas, e também disse que sabia plantar, embora não o fizesse há muito tempo. A fada então decidiu dar outra chance ao seu sonho
e pensou que o cervo, por não ter dentes ou garras afiadas como os outros, não seria perigoso. O cervo então se alimentou das flores da fada e começou a plantar, ainda que com pouca magia, algumas flores no jardim e as ofereceu à fada para experimentar. E a fada jura que nunca havia comido flores tão deliciosas antes, e percebeu que as flores dele também podiam curar suas feridas de alma, e que ela se recuperava mais rápido agora. Então a fada disse ao cervo quanto estava grata por ele querer ficar em seu jardim, e o cervo garantiu que ela nunca mais se sentiria sozinha de novo, pois ele estava lá para ela. E ela estava cheia de alegria com seu amado cervo. A fada acreditou em sua promessa e se sentiu mais feliz do que nunca, e suas flores, que já eram muitas e belas, tornavam-se mais vibrantes, coloridas e perfumadas a cada dia, pois sua felicidade tornava o jardim ainda mais encantado. Com o cervo, a fada viu tantas possibilidades para novos jardins que nunca havia imaginado antes. Isso lhe deu a certeza de que nenhum outro havia permanecido até então, pois seu destino estava entrelaçado ao do cervo. As feridas em sua alma estavam se curando dia a dia com as flores que ele plantava para ela. As feridas eram muitas, então levaria tempo, mas ela sabia que estava no caminho certo. Mas um dia ela percebeu que o cervo não estava agindo como ele mesmo e, preocupada, perguntou o que estava acontecendo. E sem razão ou explicação, ele disse a ela que estava indo embora. A fada sabia que havia muitas feridas na alma dele, e ela podia ver que suas flores o estavam curando, então ela não conseguia entender o porquê daquilo. Antes de partir, o cervo pediu permissão para voltar de vez em quando e se alimentar. Então a fada entendeu que ele também sabia o quão boas suas flores eram para ele, mas ela não permitiu. Não era justo que seu jardim servisse novamente como fonte de flores e magia para os animais, enquanto ela continuasse plantando sozinha. Mas mesmo mandando o cervo embora, a fada se viu esperando por ele em seu jardim, porque no fundo ela acreditava que ele cumpriria sua promessa e que ela não estava mais sozinha, porque ele sempre estaria lá para ela. Ele só precisava se lembrar de seu juramento. Ela sabia que o cervo às vezes passava pela estrada perto do jardim para avistar a fada, e ela às vezes acenava para ele, mas ele nunca retribuiu o aceno. Ela esperou, esperou e esperou. A fada não voltou para a estrada, porque não queria mais ninguém, apenas o seu cervo. Então plantou flores e esperou por ele, mas a espera doeu, e ela chorou, e novas feridas se abriram em sua alma. Ela acreditava que quando o cervo voltasse, plantaria mais flores para ela e curaria suas feridas, então ela esperou e esperou. Afinal, nenhum dos outros animais queria plantar com ela, e ela nunca tivera flores além das suas e as do cervo. Então temia que, se não esperasse, nunca se curaria de novo. Mas uma coisa que ela notou foi que suas flores nunca mais chegavam perto daquela beleza e perfume de outrora, agora que ela plantava sozinha de novo, como costumavam ser quando o cervo estava no jardim com ela. Então um dia ela simplesmente perdeu a vontade de plantar, em sua dor, sentindo falta do que havia plantado com o cervo antes, e seus jardins morreram lentamente. Suas lágrimas não paravam, as feridas aumentavam e as flores haviam desaparecido. A fada nunca desistiu completamente de plantar, mas as flores eram poucas e murchas, tão tristes quanto a própria fada. Um dia, ela já no seu limite, colheu as poucas flores que ainda restavam no jardim, enfeitou seu cabelo e fez um buquê, e foi atrás do seu cervo, que sempre rondava as estradas que levavam ao seu jardim. Eles passaram algumas horas como se nunca tivessem se separado, e ela tentou fazer o cervo se lembrar de como ele era feliz em seu jardim e de como suas flores eram saborosas. Mas mesmo reconhecendo isso, ele disse que não queria ficar, porque não queria plantar nada, apenas comer. A fada então deixou o seu buquê com as últimas flores restantes aos pés do cervo, porque afinal elas pertenciam a ele mesmo, e foi embora. De volta ao seu jardim, a fada chorou até não haver mais espaço em sua alma para abrir buraquinhos, e sem flores para curar seu coração, orou e pediu que alguma magia, se ainda existisse, fosse suficiente para fazê-la se levantar e começar a plantar flores novamente. Levou muito tempo para conseguir, e ela até pensou que era o seu fim, mas conseguiu, e aos poucos começou a plantar algumas florzinhas tímidas. Quando conseguiu fazer um buquê, ela rastejou até a estrada e esperou. Decidiu que ofereceria um lugar em seu jardim a outros cervos além do seu,
mas percebeu que não tinha mais vontade de levar ninguém para o seu jardim. Alguns a acompanharam, se fartaram de suas flores, agora raras, e partiram, como os cervos sempre fazem. Mas ela não se importou, porque não se importava mais com nada. Naquele dia, a fada descobriu como era perder o poder de sonhar. Seu cervo estava ausente por muito tempo e não queria voltar, e com ele se foi sua esperança e, consequentemente, sua magia, pelo menos por enquanto. O sonho de compartilhar seu jardim havia somente esmorecido, e ela não sentia mais a vontade de oferecer suas flores a ninguém. E ela nunca deixou de sentir falta dos jardins maravilhosos que havia criado, mas ela não conseguia descobrir como fazê-los novamente. Então ela disse a si mesma que o que importa é que ela, como fada, sempre encontrará uma maneira de produzir sua própria magia, e por ser forte, poderá reconstruir seus jardins quantas vezes forem necessárias, mesmo que demore muito. Em suas reflexões, a fada perdoou o urso, a raposa e o guaxinim por terem causado tantas feridas em sua alma. Quanto ao cervo, ela o perdoou por não cumprir sua promessa e ir embora, e não guardou rancor de nenhum deles. A fada também se perdoou por ter esgotado todos os seus recursos a tal ponto que quase se esqueceu de quem era. Ela não escolheu passar pelo que passou e entendeu que as coisas são como deveriam ser, mas também entendeu que ela poderia ter se protegido e cuidado melhor do seu jardim. Então ela voltou a plantar, sem saber quando e como as flores cresceriam. Mas se não plantasse mais, jamais poderia curar sua alma. Então ela planta, todos os dias. A única esperança que restou é que um dia ela encontre outra fada como ela, que saiba exatamente como as fadas cuidam de seus preciosos jardins. Mas até que esse dia chegue, a fada ficará o mais longe possível da estrada e dos animais, com ou sem dentes afiados que caminham por ela. Obrigada por assistir o meu canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar o que você achou dessa história. Te vejo na próxima!